na sua misericórdia e amor divino. Que o nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele é tudo misericórdia, é tudo amor, é tudo bondade, abraça a cada um de vós, a cada um de nós. Que assim seja. Nesse momento, eu vou fazer a leitura do nosso exórdio, a leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, do nosso livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo é o 172. Ele começa com uma pergunta. Que despertas? Está em Atos, no capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. Era muita fé, né? E o Emmanuel nos diz: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Quer dizer que nós próprios podemos olhar para dentro de nós e corrigir as nossas deficiências, né? Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura para o nosso evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, Dora, por mais esta oportunidade. Obrigado à espiritualidade amiga e boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a prece do nosso amado Mestre Jesus no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes bosques, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja, Senhor. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e que possamos, na noite de hoje, sobre a tua proteção, glória e luz, termos um evangelho muito em paz, em harmonia e muito equilíbrio e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passo a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço à espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida amiga Glacia Helena para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite a todos que eu ainda não dei, boa noite aos que eu já dei novamente, aqueles que estão desencarnados, que é que precisam ouvir um pouquinho dessas palavras. Mas eu lembrei, quando Dora quase ia encerrando agora, eu lembrei de um palestrante, só para a gente descontrair antes de começar, de um palestrante que foi pego súbito, né? Disse, vá lá e faça. Ele não tinha o conteúdo, ele dizia, eu não sei fazer nada. Ele chegou lá na frente e foi e disse, amai-vos uns aos outros. E saiu. Foi quase esse evangelho hoje. Mas é assim, mas falou tudo, né? Então, meus grandes e queridos irmãos de todas as noites, de todos os dias, né? Que Jesus nos ampare, que nos dê direcionamento nesse evangelho, porque a palavra do evangelho é uma prece, é uma deixa de Jesus para cada um, é uma reflexão. E eu acho bom é que o tema de hoje é do capítulo, continuando no capítulo 24, que diz: não coloqueis a candeia sob o alqueire. Olha só. Aí vem o quê? Eu vou ler do 13 ao 16. Quem depois quiser fazer o evangelho em casa, quem quiser repetir, faça, repita. É muito salutar, é muito bom. Edifica não só a sua casa, não só os seus entes queridos, mas edifica também aqueles que estão círculos vizinhos. Imagine aonde chega. Então, a gente vai ler Coragem da Fé. Aqui, Coragem da Fé já nos remete àqueles que antes, eu até fiquei conversando com Margot ontem à noite, a gente ficou conversando bastante tempo, e a gente falou exatamente sobre isso, e eu não tinha nem lido qual era a passagem, né, que eu ia ler hoje, e é exatamente sobre isso, né, sobre aqueles que antes nada eles faziam e não perdiam a fé. Eles podiam ser crucificados, podiam ser ateados fogos, podiam ser feito qualquer coisa. Me levem para uma cela como foi com Alcione, do livro Renúncia, tantos e tantos e tantos. E não negaram, não traíram, eles tiveram a coragem da fé. Será que nós temos essa coragem da fé? Começa com essa reflexão. E diz assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que estás nos céus. Isso está lá em São Mateus 10, 32 a 33. Depois eu leio, nem que seja uma frase de Emmanuel, né, puxando nossas orelhinhas,
referente a esse pedacinho aqui. Porque quando a gente tem a fé, por mais que venham as atribulações, por mais que venham aquelas ondas e ondas e ondas, como se tivéssemos só nos levando, mas a gente não perde a fé. A gente não pode perder a fé em um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que faz, um Deus que é um Pai e que sabe tudo que é bom para nós e que sabe tudo que é melhor para cada um de nós. E não dá nada que nós não podemos carregar a mais. Ele dá aquela quantidade. Até porque nós prometemos de fazer. E então diz aqui: se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas 9, capítulo 9, 26. Aqui, eu também, depois eu pego São Lucas, também pelo Emmanuel, eu até gosto muito dessa coleção, que faz um resumo com mais clareza do Novo Testamento, né? E a gente vê aqui e nos lembra também, né, de se você pega os missionários, né, que já falam pouco não, já fala muito, né, sobre essa parte da fé, de como os missionários somos todos nós, com missão. Missionário está dizendo é missão. Cada um vem com a sua, cada um segundo sua obra. Então, é não fugir da obra, é não fugir do evangelho, é fazer. Que adianta eu ter o conhecimento, eu ter a palavra e não ter a prática? Sabe como eu sou chamada? Eu estou fazendo a simulação. Se eu fizer só isso, se eu só tiver o conhecimento, se eu só tiver a palavra, eu só sou uma instante, um monte de livros guardados em mim. Imaginemos nós, se não formos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da seara do Cristo. E o trabalhar não é só a gente fazer uma oratória, não é só a gente simplesmente fazer uma divulgação ou sei lá o quê, qualquer coisa, mas, gente, é olhar o próximo em primeiro lugar. Quantos e quantos? Diz que teve até uma história que foi até com Simão Pedro, que diz que ele foi e disse, Jesus disse, Simão Pedro, atenda. Tem uma história bem parecida também lá no Estante da Vida, pelo irmão X, que também tem exatamente uma história parecida com essa, mas era com Tiago, né? E eram três soldados da época, né? Que precisavam de palavras e foram mal interpretados, né? Quando Jesus virou as costas, que foi fazer um atendimento ao enfermo, e quando ele chegou, eles estavam exatamente passando na cara daqueles soldados tudo aqueles que eles já fizeram, né? Mas essa de Simão Pedro, essa outra eu já falei várias vezes, mas essa de Simão Pedro é interessante porque Jesus disse, Simão, vai aparecer pessoas e você tem que trabalhar, você tem que servir. É trabalhar, servir. Aí, então, a primeira pessoa que apareceu foi uma pessoa que estava muito doente, cheia de chagas. Naquele tempo era leprosos, né? E então, Simão Pedro, não, aqui não pode entrar, não, aqui é uma casa de Deus, aqui não pode entrar porque você tem o seu cantinho lá, vai pegar a doença aqui nessas pessoas que estão vindo para cá, vai chegar muita gente agora para o atendimento, eu não posso. Então,
A pessoa que saiu cheia de chagas foi embora. Lá vem uma outra pessoa que era, eu vou dizer aqui, um deficiente, né, pedindo a cura. Eu vou mais ou menos isso. Só sei que o último foi um bêbado. E todos eles, ele disse: vá, que aqui não é lugar, porque está chegando as pessoas para me fazer o trabalho, para me servir, que o Senhor pediu que eu servisse e tudo. Aí ele foi, quando passou-se, ele disse: mas Jesus disse que vinha para me ajudar, para me dar o apoio e tudo, e Jesus não me apareceu. Meu Deus, o pessoal está chegando e Jesus não me apareceu. De repente, Jesus se materializou-se, né, em frente a Pedro. Pedro: Jesus, por que você não me apareceu? É tanto que eu pedi tudo, e as pessoas já quase chegando, e o Senhor nada de chegar. Aí Jesus: mas Pedro, com aquela calma, né? Como ele faz com cada um de nós. Mas Pedro, quantas vezes eu já te disse? Precisas acolher a todos, e os mais doentes. Todos esses que passaram, aquela que estava cheia de lepra, aquele último aí, enfim, o último que estava bêbado, era eu que estava aqui. E você não me atendeu. Pedro baixou a cabeça e foi ter só com ele. Imagine nós, porque nós estamos diante do Cristo o tempo todo. Mas nós não se damos conta disso, nós não imaginamos o corre-corre do dia a dia. Nós não lembramos. A gente amanhece o dia já no corre-corre porque já estou atrasado, porque e esquece de agradecer a vida, onde muitos já não estão tendo essa oportunidade de estar aqui, de vigiar, de buscar essa oportunidade única. Eu digo única porque é a oportunidade mais esclarecedora, porque nós temos o Consolador, que nós temos esse mundo de internet, nós temos esse mundo de livros, nós temos esse mundo de pessoas já com esse conhecimento, pessoas que nos traz tanta sabedoria e faz aquele clarão em nossas mentes. Pegue, como diz, até tem uma, antes de, o texto é pequenininho, dá para mim fazer no já, tem uma passagem até de Joana, desculpa, de Maria Dolores, que diz assim: depressão? Estás com depressão? Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra mágoa e dissabor, sai de ti mesmo e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Olha aí. Aqui fala exatamente sobre isso, sobre nós arregaçarmos as nossas mangas e não só ficar naquela de, que eu já sei, vou ficar dentro de casa mesmo, porque quanto menos eu olhar o povo, menos eu vou pecar, porque eu não vou julgar, eu tenho que trabalhar a minha indulgência. É olhando, é saindo, é adquirindo aquele que está ferido, é adquirindo aquele que está precisando da tua palavra, aquele que está precisando do teu abraço, uma troca de energia. Isso é caridade, isso é trabalho, isso é a coragem da fé. É você chegar e dizer: você, como eu já fui abordada muito, né? Em algumas palavras, quando eu estou nos trabalhos aqui, aí diz: você é evangélica? Eu digo: não, sou espírita. Imagine, teve um período da minha vida, vou ser bem sincera, vou dizer de mim, teve um período da minha vida aí em Natal, bem no início, assim que eu comecei, a gente não diz o tempo não, né? A gente evita o tempo, né, seu Arlindo? A gente evita o tempo para ninguém ficar buscando o nosso tempo verdadeiro. Então,
assim que eu comecei, aí diziam assim, você tem assim umas coisas assim, você é evangélica? Aí eu dizia assim, eu sou cristã. Mas eu não dizia que eu era espírita, porque aonde eu trabalhava era um mundo de evangélicos. Digamos que 90% evangélicos e 10% espíritas. Eu não conheço nenhum lá ainda que sejam católicos, eu não me lembro. Era mais ou menos isso. E vocês acreditam que aí eu fui trabalhando, né? E observando a cada um. E teve uma espírita que, por sinal, também trabalhava no Bezerra de Menezes. E certa vez houve uma coisa que ela fez assim, e eu fiquei observando aquilo. Eu disse, não condiz com a doutrina. Olha aí, o que é que nós estamos falando? Da coragem da fé. É não só você ter o conhecimento, é não só você ter a bagagem, é não você só a estante, mas você colocar em prática tudo que você tem. E é começar pelo próximo, não importa se ele seja um católico, não importa se ele seja um budista, não importa se ele seja nada. Somos todos cristãos, todos voltados para o mesmo amor, que foi isso que Jesus nos deixou. E por que fugir? Se essa é a doutrina da consolação, se essa é a doutrina que nos leva a ter a fé em cima da razão. Continuando, a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Aqui eu lembrei, era eu falando e eu lembrando, eu passei muito tempo me policiando e acabei aceitando, porque não adiantava eu fugir de uma coisa que é minha, é dentro, é da minha essência. Não adiantava eu fugir dos fenômenos, não adiantava eu fugir das minhas coisas. Aí, então, eu aceitei e comecei a dizer, sou espírita. E quem quisesse ser meu amigo, que fosse. Como hoje é. Continua aí. Quanto mais eu abria o leque, mais eu ganhava. Gente, eu estou indo agora a Natal, agora em novembro, se Deus quiser, e estou assim, já uns marcando, outros marcando. É quando a gente semeia, não dizendo que eu sou a Xuxa, não, não. É quando a gente semeia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai adquirindo as flores. E as flores são as amizades. As flores são aquelas pessoas que, quando foi esses dias, eu tive uma pessoa aqui que olhou para mim e foi e disse, é a Glaci? Aí eu fui, olhei, eu não me recordei da pessoa, não vou mentir, muitos anos fora daqui. Sou eu. Eu devo tanto à senhora. Gente, eu disse, meu Deus, eu já estou me sentindo com 80 anos. Porque o rapaz estava tão rapaz, porque eu fui professora dele. Né? Então, assim, foi uma coisa tão gostosa, de agradecimento, e assim, e eu vi que era uma coisa sincera. E como é gostoso você ser olhado pela tua luz, pelo que você faz. E então diz aqui, há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la, mas há casos que uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras,
ele se envergonhará também dele. Que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai, que estás nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque uma fé egoísta que guardam para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e a dos outros. Gente, era eu lembrando, fazendo isso aqui, lembrando de esses dias, a gente foi fazer uma distribuição aqui de café da manhã, na rua, né? As pessoas de rua, e teve um que estava tão bêbado, e eu fiz, acho que eu até já contei aqui, eu fiz, mas eu não, acho que eu não contei com detalhes, mas agora que me lembrei. Eu fiz, enquanto ele estava lá, ele deu epilepsia, né? E foi bem assim, quase nos meus pés, e eu comecei a fazer a prece, tudo, me escorei assim na árvore para pegar um pouquinho mais da energia, e fiz a prece e tudo, e quando ele comecei mal, também ele se levantou, sentou, de repente ele puxou lá um punhal e de repente as meninas entraram também em prece, ele guardou o punhal. A gente foi para o hospital. E chegando lá, a gente resolveu entrar e teve um certo homem que a gente foi fazer a abordagem, né, dentro da sala dele. Foi até a pedido de uma senhora que estava na praça. E o homem olhou assim para a gente e foi e disse, sai daqui. Aí disse o nome, né, de um espírito bem feliz. Gente, a menina olhou para mim e foi e disse, meu Deus, como a gente topou hoje com legiões. Por quê? Porque eram evangélicos e nós éramos espíritas. Mas sendo que somos de um pai só. E nem todos, eu não estou generalizando aqui, não. Porque eu gosto de andar nas igrejas evangélicas aí em Natal. Aqui eu não sou muito fã, não, porque as igrejas aqui é diferente. Mas aí em Natal eu vou muito ao ciclo de oração. Todo mundo aqui já sabe, quem já me conhece aqui. Eu vou muito ao ciclo de oração, que é como diz o próprio Evangelho, é um fogo só naquela igreja. É uma proclamação muito bonita. E nem por isso. Eu tenho muitos amigos aí, como eu disse, depois que eu me identifiquei, todos nós nos aceitamos uns aos outros, uns católicos, outros evangélicos, outros espíritas, somos todos muito bem, graças a Deus. Mas nós não podemos esconder essa luz que tem dentro de nós. Nós não podemos guardar aquilo que foi nos dado gratuitamente para a gente dar ao próximo. É a gente chegar apaziguando, é a gente chegar dando aquele bom dia, mas vindo da essência. Um bom dia bem abençoado. Não é só bom dia. Imagine você recebendo um bom dia gelado. Agora imagine você recebendo um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como a gente diz aqui, quando a gente entra, né? O seu Arlindo vai logo falando o nome, porque ele é o primeiro a entrar, gente. Então, assim, é não esconder a tua fé, não esconda a tua luz, não esconda o que você tem de melhor dentro de você para dar ao próximo. É dando que nós recebemos, já diz a oração de São Francisco. Tem até uma passagem, porque até tem numa agenda minha que está por aqui, que diz assim, vou dizer mais ou menos, é consolando que não, é perdoando que somos perdoados, é amando que somos amados, é compreendendo que somos compreendidos, né? Isso é a oração de São Francisco. Aí, se nós formos os necessitados, se nós somos aquela pessoa que naquele momento está
pedindo. Então Jesus diz, continua consolando para seres consolados, compreendendo para seres compreendidos, e assim vai, perdoando para seres perdoados. É o tempo todo, é nós. É primeiro nós fazendo, é primeiro nós buscando. E é fazendo, é como diz os 2 grandes mandamentos que Jesus resumiu nos 10, amando a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Estamos amando a Deus sobre todas as coisas, agradecendo a Ele o ar, o dia, o ar que nós respiramos, o dia, que é uma dádiva, é um milagre. Muitos vivendo de passado, é memória. O futuro nós não temos ainda. Então vamos viver esse presente, esse milagre da vida, agradecendo, como diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Se estás no bem, dai graça. Se estás na infelicidade, dais a graça. Que a graça logo chega. No momento certo, no momento que seja certo, que Jesus sabe o momento de cada coisa para dar para nós, como filhos. E assim a gente termina aqui o Evangelho, assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão desenvolvimento e aplicação dado o Evangelho, é a eles também que se dirigem às palavras do Cristo. Semeiem sobre a terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou de sua fraqueza. Quer dizer, é de acordo com a nossa obra. O que estamos fazendo? Emmanuel, no São Lucas, né, item 9, 26, diz assim: todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. São muitos que só verbaliza, a prática, zero. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Cada crente que a gente fala é daquele que crê. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual. Aqui eu já até paro para falar. Ontem, na minha conversa com a Margot, a gente debateu muita coisa e foi muito gostosa a nossa conversa. E nós falamos sobre pessoas que aqui nós somos oratórios, né? A gente dá, a gente fala, a gente tem a oratória. A gente não é um palestrante. Palestrante é o Haroldo, é o Saulo, é o Jorge Alahá, é a Maísa, enfim, como é o nome, aquele Celestino, é mais ou menos isso, que eu não estou lembrando agora, mas são tantos e tantos que realmente são palestrantes. Severino Celestino. Isso, Severino. Só queria dizer o Severino e enrolei o Celestino, mas é isso mesmo. E tantos que falam perfeitamente. O Jacobson, acho que é por aí, é fantástico. Aí aqui nós somos oradores. Mas se um palestrante desse começa a subir, já estou buscando por outros áreas, aí começa a se perder. Palestrantes, imagine nós, começa a se perder de tanta coisa que busca e começa a fazer o quê? A cobrança, começa a cobrar as coisas que está fazendo. O que é que acontece aí? A espiritualidade se afasta. Porque a espiritualidade diz claramente em todo, pode pegar a Bíblia, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça tu recebestes. Se tu tens para dar a palavra, se tu tens o ouvido para dar, para alguém falar, desabafar, se tu tens, o que tu tens para dar de talento que tu recebestes, dê.
cobre. Não queira receber nada em troca daquela pessoa. Não queira. Diz aqui, já o Mateus, Emmanuel, né, que fala, 10:32, que diz: a referência desprimorosa, o olhar da suspeição, pedido justo recusado, beliscão da crítica, desatenção ao desrespeito, desajuste ao orgânico. Aí ele vai e diz aqui, cadê? Impõe-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras, mais sinceras. Mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto, aí aqui eu lembro de quê? Da palavra de Maria Dolores, quando ela diz, quando nós estamos inquietos, angustiados, quando nós estamos querendo cair em depressão, com pensamentos de baixa vibração, que tal lavar uma louça ouvindo uma palestra? Que tal lavar uma louça, varrer uma casa, lavar um carro, fazer qualquer coisa, cantando, seja lá de onde for, mas que seja louvando, agradecendo a Deus a dádiva de estar em pé, de estar respirando. Quando a gente ocupa as mãos, nós ocupamos a mente. E a mente faz toda uma diferença. O nosso pensamento nos eleva, o nosso pensamento é a nossa luz. E então, o que estamos pensando? E então, como estamos vivendo? E então, o que estamos fazendo? Antes de falar, pensa se não vai ferir aquele que está ali a te ouvir. Antes de pensar, reflete no que estás pensando. É teu mesmo aquele pensamento? Antes de fazer algo que vá prejudicar alguém, se coloca no lugar da pessoa. Imagina que você está no Big Brother de Jesus 24 horas por dia. É a gente dormindo e ele velando. Mesmo que nós estejamos fazendo resgate, fazendo coisa, ele está lá velando por todos nós, os mensageiros de luz, juntos com os nossos anjos guardiões, junto com os nossos protetores, guias protetores. E então, continuando com a fé, continuando com as nossas coragem, com a coragem de não negar, de não trair, com a coragem de dizer, Jesus, eu te amo. Até lembrei, quando Dora começou também a abrir, que ela disse, Jesus, ela disse um negocinho aqui, que até tem a músicazinha, até que ela me passou, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Mas eu vou cantar outra, tá chorando porque... Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar, porque tudo passa. Creiamos, agradeçamos, tenhamos a coragem de ser
você. Não sei o que querem que você seja você. Amando, querendo bem, fazendo bem ao próximo. Agradecendo. Agradeçamos ao Pai pela vida, pelo ar, por tudo que nos tem dado de graça. Porque nós ainda estamos aqui nessa oportunidade maravilhosa. Agradeçamos a Jesus, nosso mestre, governador maior, modelo e guia, pelas instruções, pelo direcionamento que nos tem dado todos os dias. É por aqui, filho. Vai por aqui, não vai por aqui. Escuta Deus dentro de você. Escuta a voz do teu coração. Vai pela primeira, quando ele diz a Maria Santíssima Virgem de Nazaré, que nos abençoa, que nos coloca nos braços todos os dias, que nos aquieta, que nos consola, que tira-nos as aflições, não importa qual a aflição, mas ela sabe e conhece a cada um. E agradeçamos também a doutora Bezerra de Menezes, a toda a egrégora de luz que fazem parte desse evangelho todas as noites, nos instruindo. E com certeza, ficando um pouquinho, um cisquinho, como diz, um cadinho de uma palavra no coração, que Deus conhece a cada um, do que necessita. E que Jesus, então, nos abençoe. E que todos os mensageiros de luz, toda a espiritualidade, continue a nos intuir, a nos melhorar, a nos buscar sempre o melhor, para que a gente dê o melhor. Muita paz e muita luz, e obrigada pela oportunidade de hoje. Gratidão. E com esta prece, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmãozinho precisando de ajuda, que seja levado a um lugar adequado às suas necessidades, a uma colônia espiritual ou a um hospital. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço para a espiritualidade superior para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. Amanhã temos mais evangelho. Que a paz, o amor e a luz de Jesus permaneça com todos vós e com todos nós. Boa noite a cada um de vocês.